atenção, o Jornal Industrial Web está no ar. Bom dia aos ouvintes do Industrial Web. Bem-vindos à transmissão piloto da Rádio Industrial Web. Hoje teremos dicas de como dar a voz a nós alunos de forma significativa, mediante o compartilhamento inteligente de informações. E para isso, teremos um bate-papo sobre oratória e comunicação com o nosso jornalista Darcy Almeida, que irá compartilhar conosco um pouco de sua experiência pelo ramo dentro da área jornalística. Nós somos Alex, Henri e Tabata. E este é o podcast Industrial Web. Bom dia, seu Darcy Almeida. Primeiramente, muito obrigado por estar conosco, realizando este bate-papo. Qual é uma pedra fundamental? Nosso primeiro podcast. Bom dia, Alex. Bom dia, Henry. Bom dia, Tabata. Também aí o Matheus, a Eliana, a Rafaela, enfim, a equipe que está aqui na produção desse episódio. E fico grato, agradeço mesmo pela oportunidade de estar com vocês aqui. Você tem uma vasta experiência dentro do jornalismo, mas você ingressou no mundo da oratória e comunicação. O porquê disso? O que te fez escolher o jornalismo? Então, Alex, é uma pergunta bem ampla, na verdade, né? Mas eu sempre gostei muito de ouvir rádio, né? Então, desde o meu pai sempre viu rádio, minha avó, meu avô, enfim. Então, o rádio para mim é o que me levou para a comunicação, posso dizer assim. E o esporte também, né? Sempre gostei muito do esporte, de acompanhar futebol, de acompanhar vôlei, basquete, tudo com transmissão pela TV. Então, desde pequeno, ali com 12, 13 anos, ali que me fez com que eu me identificasse com a comunicação e eu parti para o abraço para fazer jornalismo. Aqui que você é assessor de imprensa da Freedom pela Escola de AFS de Rio Claro, São Paulo, formado desde 2008 em Comunicação Social, habilitação em jornalismo pela Unidep de Pato Branco. Mas eu quero que você fale um pouco sobre que rádio você trabalhou, que projetos você participou, como você ingressou. Legal. Henry, é bacana isso, trazer esse resgate, porque hoje eu atuo, claro, como assessor de imprensa da CEFB, que é a Associação Empresarial aqui de Francisco Beltrão, mas lá atrás, quando eu me formei em 2008, a partir desse ano, 2008, eu já comecei a trabalhar, né, na Rádio Nauim, aqui de Francisco Beltrão, Rádio Princesa também de Francisco Beltrão, fiz projetos também para a Rádio Onda Sul, para a Rádio Continental, extinta Continental hoje, Massa FM, então aí essa minha trajetória no rádio também. Nos últimos anos, assim, que tua trajetória na rádio é muito extensa, né? Que a gente pode perceber. Faz muito tempo que você faz parte desse ramo, então eu queria saber como que você vê os últimos anos pro jornalismo em si. Aqui em Francisco Beltrão, em São Paulo, enfim, o que mudou dos últimos anos para cá? Qual é ingressar assim um pouquinho, falar dos últimos anos? Então, Tabata, o jornalismo mudou muito, né? Nesses 5, 10 anos aí, devido à tecnologia, né? As próprias redes sociais, os próprios canais, veículos de comunicação tiveram que evoluir também. Então, eu percebo assim que o jornalismo ele ganhou uma notoriedade ainda maior. Penso por quê? Porque o jornalismo sério, responsável, ele apura as fontes, ele dá nome às pessoas corretas, ele leva para o público os projetos sociais que são de grande valia. Então, eu percebo que o jornalismo em si, ele vem mudando ano a ano, né, nos últimos 10, 12 anos, e a gente percebe assim que tem muito a evoluir ainda, né? Tem muitas pessoas que têm vontade de fazer jornalismo, mas muitas têm algumas limitações com relação à comunicação. Seria mais ou menos nesse sentido. Sim, e agora em questão da tecnologia, o que os computadores, softwares, plataformas digitais, que vem agregando muito nesse século, trouxeram de mudanças para a comunicação? Então, como eu comentei, Henri, eu acredito que facilitou bastante, né? A tecnologia facilitou e está facilitando ainda mais para a gente produzir conteúdo. Esse podcast mesmo de vocês vai ser muito mais fácil fazer hoje do que gravar no passado, há 10, 12 anos, um gravador na mão, né? Aquele gravadorzinho que eu usava lá na faculdade, que eu usava nas minhas entrevistas no rádio ainda lá em 2008, 2009. Então, a tecnologia, sim, ela auxilia muito para vocês que são jovens, que estão aí criando esse podcast, né? Construindo esse podcast junto com a professora Eliana, enfim, com todo o pessoal aí. Então, a tecnologia, sim, favorece e muito na edição. Até os próprios ruídos que ficar aqui no podcast, depois eu sei que o Matheus vai tirar também com um programinha. Certo, então, sempre na rádio ou qualquer entrevista, sempre tem as tendências, né? E como você define as tendências do rádio na internet?
caso podcast? Então, o rádio em si, eu penso que ele não vai morrer, né? O rádio na casa da Tabata, na casa da avó do Henry, enfim, né? No carro, no trabalho, né? É aquele rádio normal, né? O nosso aparelhinho de rádio, né? Na casa, no carro e hoje no celular. Então, assim, eu vejo que é uma combinação, um compartilhamento hoje do rádio, que a gente já conhece, o tradicional rádio lá de mais de 100 anos já, né? E o podcast hoje, né, que é a facilidade de a gente gravar e levar esse conteúdo para que as pessoas ouçam em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer horário. Você acha que o podcast e a rádio, eles vão começar a andar mais junto? Porque a gente percebe que a rádio é mais para quem tá em casa, quem tá no carro, no trabalho, mas o podcast é para quem tá em casa, tipo, assistindo uma TV, vou colocar um podcast na TV para me assistir, ou arrumando a roupa, que também é o trabalho que a rádio fazia. Você acha que eles dois vão se juntar, podem formar alguma coisa nova para a área aqui em futuros anos? Porque eu creio, assim, que é uma área muito ampla ainda, que dá para ser explorada bastante, já que podcast é uma coisa muito nova no Brasil, porque tinha muito mais para fora. Agora que começou realmente a chegar e ficar com mais força, você acha que essa junção pode ser boa, ruim? O que você pensa sobre isso? Eu acho, Abatha, que tanto rádio, TV, todos os canais, não digo canais, todos os veículos de comunicação, eles podem se unir, né? E já estão unidos, na verdade. O podcast, geralmente rádios de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, que eu acompanho, Rádio CBN, Rádio Band News, Rádio Transamérica, eles têm lá a programação normal da rádio, mas eles têm lá um grupo de pessoas também, um grupo de profissionais que cria também o podcast e faz o quê? Fatia esse podcast. Um podcast sobre saúde, sobre cultura. Então, dentro da programação lá da rádio, agora a gente vai trazer aqui como foi um podcast que a gente gravou com o pessoal do colégio tal. Aí eles fatiam isso, editam, né? Cortes. Oi? Cortes, né? Isso, fazem esses cortes e colocam na programação da rádio. Então, ou seja, eu percebo que o podcast, sim, já ganhou espaço, já está inserido na sociedade e, com certeza, é um casamento perfeito, digamos assim, né, Abatha? Um casamento perfeito do podcast junto com o rádio. Se realmente se for parar para analisar, o podcast é um rádio dos jovens, né? Dá para dizer sim, dá para dizer realmente nessa... Porque o podcast, poucos têm comerciais, né? O Darcy está aqui apresentando o podcast, agora a gente vai fazer um oferecimento aqui para lojas Nike, né? Não, né? Dificilmente tem ali um comercial, né? Então, eu acredito que vem com essa pegada mais jovem, que o jovem pode falar da forma que achar melhor. Geralmente eles introduzem no ensino podcast, na programação, geralmente expondo a marca em algum letreiro, ou se fosse, por exemplo, um alimento, ingerindo, né? No caso. No caso, se fosse aqui, vamos supor que fosse patrocinado pela Coca, não estaria com Coca, né? Na mesa, tomando. E o jovem, normalmente, ele já percebe, né, o que pega o cenário, como a gente estava falando antes. Observa muito, né? E assimila, né, o que está sendo consumido e Perfeito. assimila no dia a dia. Perfeito. Você acha que o papel das novas tecnologias, como eu falei, né, do podcast, tudo junto aqui, talvez se a rádio começasse, porque o podcast ele também se difundiu não só no áudio, também agora tem no YouTube. Bem lembrado, Tabata. Com a imagem, com o vídeo, com o vídeo. Você acha que a rádio, se fosse para fazer, vamos supor, gravar um vídeo e jogar na internet para ampliar esse espaço, para você ter mais proximidade com a pessoa que está do outro lado da tela? Eu, assim, no meu caso, eu prefiro assistir podcast com imagem, porque parece que eu tô mais próxima da pessoa, eu entendo mais, eu vejo ela gesticulando, como eu falo gesticulando, eu prefiro ver. Você acha que no jornalismo, assim, na rádio, isso pode acontecer em algum momento? Já aconteceu? O que você pensa sobre? Isso, Abatha, inclusive já vem acontecendo, né? Grandes rádios do Brasil, como eu citei antes, CBN, Band News, Transamérica, outras grandes rádios já estão fazendo isso, né? Essa migração, essa aproximação e facilitando realmente, porque, por exemplo, você está lá em casa, se quer assistir um podcast, eu gosto de vários podcasts, né? Não vou nem citar aqui, né? Porque tem vários, tem de humor, tem de cultura, tem de saúde, tem de esporte,
Então eu vejo assim que, sim, o vídeo ele realmente prende mais atenção, né? Você consegue até mesmo ver as imagens ali, por exemplo, de uma Coca-Cola na mesa, no fundo uma TV ali mostrando alguns produtos, né, da empresa que está patrocinando o podcast. Então, assim, eu penso assim que já tem, né, como comentei, já tem grandes emissoras fazendo esse trabalho, né, de migração de áudio, vídeo junto aí com o podcast. E aqui em Beltrão e região a gente começa a perceber também alguns insights. Então, como vimos, né, você é assessor de imprensa da Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão. Diante a isso, o que você destaca como mais legal sobre o seu trabalho? Olha, o mais legal é o que, Henri? Eu vou pensar. 1, 2, 3. O mais legal é pessoas. O mais legal é isso aqui, sabe? É esse bate-papo, é você olhar no olho. É legal você falar com uma pessoa pelo WhatsApp. Claro que é pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, pelo LinkedIn, qualquer outra rede social. Mas o conversar com pessoas, que estar como a gente está aqui, é diferente. E isso a Associação Empresarial do Francisco Beltrão faz muito bem há 62 anos, né? Então, a entidade ela tem uma inserção muito grande, inclusive em jovens. Hoje, a CEF ela tem um núcleo de jovens empresários lá dentro que criam projetos incríveis, né? Então, assim, se você, né, como você me perguntou, né, pessoas, estar junto com pessoas, isso facilita muito a comunicação. Por quê? Porque muitas vezes eu quero escrever uma matéria, quero fazer uma matéria sobre, né, enfim, sobre saúde. Aí eu vou mandar uma pergunta lá para o Dr. Henry. Dr. Henry, umas perguntinhas aqui para você me responder. Até você me responder o WhatsApp, até voltar, até eu te ligar você não atender. Então, se você está na frente da pessoa, conversando com ela, é muito mais fácil. Acho que essa junção, né, de olhar no olho, conversar agora, a nossa geração em si, que a gente é mais jovem, muito mais jovem, né? Bem mais jovem que eu, né? A gente começa a perceber que falta um pouco. Com a pandemia, o que passou, o podcast parece que ele veio com mais força, a rádio veio com mais força depois, por causa dessa falta de afeto mesmo, de conversar com as pessoas. Então, você tá inserido numa conversa, escutar um podcast que parece que tá te retratando, faz isso ser muito mais especial pra gente. Então, acho que pro jovem é muito bom. Por isso que teve um boom tão enorme o podcast depois da pandemia. Porque durante a pandemia começou esses podcasts, a gente não podia ir ver, olhar no olho da pessoa, como você disse, mas parece que supriu essa necessidade que a gente precisava. Sentimento, né? Esse sentimento. Muito bom. Então, eu acho realmente que o podcast, a rádio, estão tendo um trabalho muito bom na junção de pessoas, como você disse, né? Que é a área que você mais gosta, conversar com pessoas. Acho muito bom também conhecer novas pessoas. E ouvir de vocês isso, né, que o rádio, que o áudio é muito importante para a comunicação, para mim, que defendo muito o rádio, enfim, isso é muito bom ouvir, sabe, Tabata? E realmente depois da pandemia teve isso, né, teve isso que as pessoas ficavam mais em casa, tinham que ficar, né, mais em casa e acabavam, né, usando, então, como ferramenta de comunicação, rádio e podcast. E é isso que está linkado com a tecnologia, né? Esse é um papel fundamental, que a tecnologia está agindo em nossas vidas. E agora eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que você acha, qual o papel da tecnologia no meio jornalístico, mediante a gravação aí, né, de entrevistas ou até mesmo podcast? Qual que é o papel da tecnologia nisso tudo? Aí que está o perigo, né, Alex? Aí que está o perigo, porque hoje a gente acompanha, vocês acredito que já acompanham a inteligência artificial, né? IA. IA, isso aí. ChatGPT, Bird do Google, aí os Leonardo AI para criar imagens, enfim. Então, aí que está o perigo, porque se você entrar no ChatGPT e pedir para o ChatGPT escrever para você, escreva uma matéria para mim sobre saúde, citando que em Francisco Beltrão é polo regional de saúde, ele vai te dar essa matéria jornalística. Você vai poder usar? Não sei, né? Quem sabe ela serve como ferramenta de apoio para você iniciar um texto, uma matéria, um texto, um artigo, mas não quer dizer que... Como, vamos dizer, texto apoio, né? Que nem você falou, texto algo apoio. para você se inspirar. Isso, perfeito, acho que essa é a palavra. Eu tenho uma pergunta dentro de inteligência artificial. Agora... Tomara que eu saiba a resposta, Tabata. Então, agora com
no áudio, a inteligência artificial já consegue reproduzir a voz da pessoa, né? Então a gente tá vendo os dubladores, muitos dubladores já estão perdendo o emprego porque a inteligência artificial tá mudando essa linguagem. Então ela vai mexer a boca da pessoa como se estivesse falando no português. Muitas pessoas estão disponibilizando a voz delas para poder jogar na inteligência artificial. Para não dar direitos autorais, você precisa disponibilizar a sua voz. Você disponibilizaria sua voz para uma inteligência artificial fazer futuramente, vamos supor, você chega a ficar muito velho, não consegue mais fazer, disponibilizar a tua voz para a inteligência artificial continuar o teu legado, entre aspas, no meio da rádio, ou você acha que é meio anti-pessoal, assim, você não gosta muito? Quem sabe é prematuro, sabe, Tabata, falar sobre isso. Hoje, eu penso que se for pro bem, sim, né? Usar a minha voz pro bem, né? Para campanhas do bem e tudo mais. Mas e daí eu pergunto, vai que alguém que é do mal, que quer usar a minha voz para algo do mal, né? Para cometer algum crime, para narrar algo que seja do mal, né? Que leve as pessoas pro mal. Então, acho que não. Então a pergunta seria como que iriam utilizar a sua voz, no caso, para você poder Isso, aceitar. de que forma que iam usar essa voz, né? Realmente. No caso, Tem esse, tem entende? esse ponto. Tem esse também. ponto, mas aí que tá, eu pergunto para vocês também, como que seria a minha defesa, né? Exato. Porque está tudo ali, e daí você vai, Com a sua voz. e E não tem a tua assinatura não na sua tem voz. assinatura. Por isso que é o problema agora que a inteligência artificial está criando tanto imagem como voz, como a gente estava falando antes, o direito, como que a justiça vai funcionar em cima disso. Isso. Porque, por acaso, aqui, no que está acontecendo, tem a nossa imagem, tem a nossa voz, a gente joga numa inteligência artificial, a gente vai falar o que a gente quiser aqui. Então, pro podcast, eu acho que avançando nessa parte vai ser um problemão. Se continuar do jeito que tá, por isso que grandes empresas já estão tentando dar uma barrada nisso, né? Eu tô vendo bastante sobre inteligência artificial, gosto bastante das... Que legal, fico feliz. Por isso Então, que eu introduzi um pouquinho mais essa parte, mas é mais isso mesmo que eu queria saber, o que você acha, o que você pensa, porque é uma coisa perigosa que está acontecendo, mas não dá de negar o futuro. Tá Sim. vindo e... A gente não tem como ir contra, né? Tabata, Henry, Alex, enfim, quem tá nos ouvindo. Não tem como ir contra a tecnologia, não tem como ir contra a inteligência artificial, porque a gente é apenas uma formiguinha nesse universo todo, né? Quem tem o poder são nossos, quem sabe, governantes, alguém que tem o limitador, ou que pode limitar o avanço dessas inteligências artificiais. Hoje eu percebo que, sim, ela está favorecendo em algum sentido, mas a gente já percebe também que está, sim, prejudicando alguns dubladores, locutores, inclusive de rádio do Brasil, estão preocupados com a questão de produção de vinhetas, de jingles, né, de spots com voz enfim, outros tipos de vozes que não são as deles, e a rádio pode contratar alguém que faça e o locutor não precisa fazer. Só o diretor da rádio manda a inteligência artificial fazer, entende? Aí o locutor dele acaba perdendo até o emprego. Tem rádios que, inclusive, hoje, nos Estados Unidos, já tem programação feita por inteligência artificial. Começo, meio e fim. Assusta? Assusta. Então, a gente tem que deixar mais um pouco para frente o que vai acontecer. Eu acho que assusta no mesmo nível quando a internet começou a surgir, né? Porque Também. assustou também. Talvez a Sim. gente esteja assustado, que é uma coisa nova, a gente não sabe como vai funcionar. Mas passou, a internet veio, o celular veio, o computador veio, e a gente percebe que só está ajudando, porque teve regulamentação, Perfeito. né? Eu acho que a gente tem que esperar para ver o que acontece, qual é o que vai ser. Eu acho que o ser humano ele se adapta muito bem, né? Ele tem esse poder de adaptação. A gente tem que esperar realmente. Então, e você acha que mesmo com esse avanço ainda vai precisar, por exemplo, de uma mão de obra humana na questão da inteligência artificial, na rádio em si? Você acha que precisa do sentimento, do olhar humano ainda, ou a inteligência artificial consegue trabalhar sozinha? Eu acho que sim. Eu acho que vai precisar ainda do ser humano, da mulher, do homem que está ali gravando o vídeo ali, mostrando, né? Porque a rádio hoje também não é só opção, né? Só o áudio, né? Não só rádio, né? Mas também o próprio jornalismo. Sim. Por exemplo, narrar um jogo. Perfeito. Até hoje, nunca vi algo assim, nem em outros países, né? Até um grande polo de tecnologia nos Estados Unidos, todos os campeonatos, nenhum foi narrado por uma pessoa que não seja um ser humano. Né? Isso. Dizer assim. É difícil de afirmar alguma coisa. É antes e depois da inteligência artificial. Claro. Então, tudo que vir agora
a gente não tem como dizer, realmente vai ser assim. Eu não imaginava isso há 5 anos atrás. Teve uma reunião da CEFB, da diretoria, que são grandes empresários, aí veio um palestrante de Londrina e falou, pessoal, alguém daqui conhece ChatGPT? A gente estava em 50 e algumas pessoas na sala. Daí só eu levantei a mão, porque eu já estava ouvindo sobre isso, né? Então, assim, daqui 5 anos, como que vai ser? É um crescimento exponencial. Ele é incrível. Só a maior preocupação, eu penso, é essa parte de quem que vai limitar, quem que vai fazer com que isso seja freado em algum momento. Nessa parte, assim, entrando nessa parte de inteligência artificial, você acha que se profissionalizar na área é importante? Porque o podcast agora está mostrando pra gente que muita pessoa tem capacidade de fazer sem uma profissionalização, sem uma faculdade, mas na área da rádio, do jornalismo em si, você acha que precisa dessa profissionalização ou o contato humano é o que mais importa? Eu penso sim, Tabata, que vai continuar sendo sim. Contato humano, pessoas humanas, nós, né, carne e osso aqui, com a inteligência artificial. Não tem como mudar e dizer assim, não, eu não vou usar a inteligência artificial, eu não vou escrever um texto com IA. Andar junto, né? Vai andar junto, né? Só que, claro, eu vou ter que sempre buscar, né, o profissionalismo, a responsabilidade, a imparcialidade que o jornalismo de verdade faz, né, a apuração de fontes, né, pessoas reais, Falar porque de fatos, não de opiniões. isso, você pode até opinar, né? Claro, Você pode até opinar, antes mas quando avisar, né? isso, A ética tem que vir em primeiro lugar, né? em primeiro lugar é a ética profissional. Você vai ter que citar, porque não tem como falar assim, caiu um carro no Rio Lonqueador, estava ouvindo na hora da manhã, inclusive na rádio, caiu um carro no Rio Lonqueador. Mas onde que eu vi isso? De acordo com Alex da Silva, que é policial militar, ele contou que tal. Então, você citar a fonte. Então, acho que a inteligência artificial, Alex, inclusive eu fiz um teste, ela cria fontes para você. Ela cria, né? O nome da pessoa, o cargo da pessoa e a fala da pessoa, que é uma pessoa aleatória, né? Então, por isso que eu falo, cada vez mais desafiador você trabalhar o jornalismo, esse jornalismo que a gente já conhece, tão profissional que a gente já sabe que existe. Falando Agora- sobre desafios, assim, qual que é o maior desafio para você na área, hoje em dia, assim? O que você pensa que é o mais difícil de lidar dentro da rádio, dentro do jornalismo? Dentro do jornalismo, o mais desafiador, né? Eu digo assim que mais desafia é a corrida contra o tempo, né? É você fazer um texto hoje, né? Você gravar um áudio hoje, uma notícia hoje e fazer com que aquela notícia que eu faça agora, né? E daqui 1 minuto ela esteja lá na rede social, que ela esteja lá no site, que ela esteja lá na rádio e que ela tenha relevância, né? E que ela venha somar com a sociedade. Então, acho que esse é o maior desafio ainda de hoje, né? O meu maior desafio. E, claro, a gente tem que contar com as pessoas junto com a gente, né? Pessoas que nos apoiam para poder fazer com que essa notícia, com que esse conteúdo realmente saia o quanto antes e de forma objetiva. Agora, será que o rádio ou até mesmo o podcast pode superar a TV algum dia? Olha, é difícil falar, né? Difícil citar Que isso, são né? bem diferentes, né, de certa forma. Sim. Eu acho que, assim, Alex, o teu vô, o vô do Alex, enfim, do Henry, enfim, pessoas que têm o hábito de assistir TV, eu tenho o hábito de assistir TV, então eu acompanho muito esporte na TV. Eu não consigo pegar o celular e ficar assistindo no celular, né? Um jogo de futebol, um programa esportivo. Tela pequena, não sei, eu tenho que deitar no sofá ali ou sentar e assistir na TV, né? Então eu penso assim que a TV sempre vai existir, até, sei lá, Claro. sempre que eu digo, nos próximos 20 anos, acho que a TV vai estar existindo ainda, a TV que a gente conhece hoje. O podcast vem junto, né? Assim como ele já está no YouTube também. Então, assim, são veículos diferentes, mas que andam junto, assim como a internet, quando a internet surgiu, né? Que era um susto, era uma, né? A professora Helena, acho que lembra também, nossa, e agora a internet vai acabar com rádio e TV? Não acabou. Eu acho que é um complemento na realidade, você falar que a TV vai superar a rádio vai superar a TV. Acho que eles andam juntos, eles se complementam, é preciso no dia a dia. A pessoa chega direito em casa cansada, vai assistir uma TV de manhã para começar o dia bem, ela ouve a rádio. Acho que é assim que eles andam mais ligados um com o outro. Andam juntos, né?
Sim, e agora cada vez mais, né, a utilização da TV vem ficando mais frequente, porque agora com a questão do podcast, com a questão a imagem Bem lembrado. sempre é importante. Até por séries, filmes, né? O streaming, né? O streaming, o pessoal gosta muito, né? Que tá ficando cada vez mais forte a questão do streaming, em questão depois da pandemia, durante a pandemia, né? Fontes de renda, questão de plataformas, né? Não preciso citar aqui, mas diversas. As pessoas, né? A questão de falar com o outro, em questão da streaming, jogar algum jogo, o sentimento que a pessoa transmite, parece que você tá com ela. Então, Alex, nesse sentido, voltando um pouquinho do Alex ali, a tela, acho que isso que faltou complementar. A tela que a gente já conhece da TV, não é o VAR, tá? É a tela. A tela que a gente já conhece, acho que ela sempre vai existir, né? Para você ouvir daí, assistir um podcast, assistir um canal de TV, né? Assistir uma série no streaming, acho que seria nesse sentido que eu queria só complementar. Sim, eu achei muito interessante você falar sobre isso, falar que eles andam junto, porque normalmente as pessoas querem jogar um contra o outro, né? Quer ficar nessa rixa, TV, Isso. E agora com a internet mostrando pra gente que tudo pode ser complementado, eu acho que isso deu uma grande ajuda junto com o jornalismo. Você acha que assim, na tua visão, você prefere que o podcast continue mais no visual ou no áudio? Na tua preferência, você prefere escutar o áudio ou você prefere assistir o podcast? Na minha visão, hoje, eu acho que é o audiovisual, sabe? Assistir e ouvir. Depende da ocasião. Eu estou no carro, eu vou pegar o celular, né? Não vou pegar, eu vou deixar ali tocando, né? Programa ali no... E vou ouvindo o podcast, né? Vou só ouvindo. Eu cheguei em casa, estou no trabalho, tenho um tempinho lá, aí sim, eu vou assistir o podcast. Acho que não tem, digamos assim, né, Tabata, não é nem 8 nem 80. Acho que dá para conciliar as duas formas de acompanhar podcast. E agora vamos falar um pouquinho do jornalismo em si, entrevistar alguém. Quais são os desafios agora começou a ficar perigoso. Tá chegando então. Vamos falar de desafios? Aí. Quais desafios de quem atua nessa área? Ou até mesmo na sua nova profissão, bem dizendo, né? Assessor da SFB. Isso. Quais são os desafios da sua área ou da área do jornalismo que o senhor atuou também? Então, eu comentei alguma coisa um pouco atrás, mas o desafio também, né? O desafio também é estar ao lado de pessoas que comuniquem bem também, né? Profissionais, né? De profissionais que auxiliem você, porque comunicação não se faz sozinho, né? Claro. A gente está em quantos aqui? Está em 4? Tem mais 3 ali, né? Exato. Então, a gente não está sozinho. Não tem como. A inteligência artificial, será que vai sozinha? Ela vai conseguir? Não vai conseguir. Você pensa que a inteligência artificial ou até as novas tecnologias, não só a IA, podem ser um desafio também futuramente? Sempre. Vai ser. Mas como eu falei, eu acho que vai ser um processo de adaptação, dia após dia, ano após ano. O ser humano tem essa capacidade. Eu fico olhando o rostinho de vocês e tão novos, né? Daqui 10 anos, daqui 15 anos, como que vai ser, né? Então, realmente vai ser... E é legal isso porque o imaginário, né? Assim como o rádio lá atrás, né? O rádio sempre trouxe o imaginário. Você ouvia as músicas, ouvia o locutor, ouvia ele falar das notícias, mas não via imagem, né? Então, eu penso em que daqui para frente a gente vai usar muito o imaginário. Como que vai ser, né? Lá na frente, daqui 10, 15 anos. Mudando um pouco do assunto agora, falando mais como mulher no podcast aqui, para as meninas que estão escutando, como que tá a cena da mulher dentro do podcast da rádio? Você que está inserido nesse meio, você pode contar pra gente um pouco como que a mulher está atuando, como que está sendo essa visibilidade, se aumentou nos últimos anos, a mulher dentro da rádio em si? Eu não tenho estudo assim, dá para passar, digamos, um número exato assim, né? Mas o que eu acompanho mais, eu percebo, Darcy aqui, percebo mais a presença masculina, né? No podcast, na rádio, né? Mas eu gosto muito quando tem essa... Inclusão. Oi? Inclusão. Essa inclusão, essa parceria da Tabata, do Henry, do Alex ali conversando, interagindo, porque você tem uma forma... Se eu te falar hoje assim, Tabata, se você fosse uma jornalista hoje, né? Tabata, escreve um texto para mim sobre Outubro Rosa. Henry, escreve para mim um texto sobre Outubro Rosa. Vai ser diferente. Muito diferente, né? Porque são, aliás, situações diferentes. As pessoas se encontram
em âmbitos diferentes, visões Ambientes diferentes, pessoas diferentes. Não que não vai estar certo um ou outro, né? Mas assim, a mulher tem uma visão, eu penso que a mulher tem uma visão mais aprofundada, ela é mais... sobre o tema, né? Isso, ela tem o sentimento parece que é mais aflorado, ela consegue transmitir melhor. Como eu falei, rádios como Band News, CBN, se vocês tiverem a oportunidade de acompanharem, tem muita mulher que trabalha lá, né? Muitas mulheres. E elas levam uma comunicação, para mim, assim, mais leve, mais consistente. O homem já parece que é mais formal, né? Também, claro, tem homens que têm uma comunicação um pouco mais moderada, mas o homem é um pouco, parece que mais formal. E a mulher consegue sentir um pouco mais. Para mim, acho que para as mulheres que estão escutando o podcast agora, é muito bom escutar que a gente está fazendo um pouco parte da área e que a gente se sentir representada nessa área é fundamental, porque isso faz incentivar que as mulheres comecem a entrar. Não sei se quando você fez faculdade, se tinha muitas mulheres na tua turma, mas eu creio que no momento deve ter muito mais por conta dessa inclusão agora dos últimos anos. Então, a nossa realidade regional aqui, Tabata, ela, para o jornalismo, a Unidep, onde eu me formei, não tem mais jornalismo, só tem publicidade e propaganda. Quando eu me formei, tinha 5, 6 mulheres e 15 homens, né, na minha época, na minha formação. Hoje, que atuam mulheres ali, que eu lembro, tem só uma que atua como jornalista. As demais seguiram outras profissões, não seguiram a profissão, o que para mim é triste, sabe? Porque eu gostaria de ver minhas colegas, né, mulheres, também sendo jornalistas, atuando numa Câmara de Vereadores, numa associação empresarial, numa rádio, numa TV, mas, enfim, por algum motivo, elas não conseguiram emplacar, não foram, né, não seguiram carreira. Mas eu penso, assim, que você, Tabata, a professora Eliana, enfim, tem esse poder, sim, de levantar essa bandeira e fazer com que mais mulheres venham a somar no jornalismo, na comunicação e, consequentemente, nesse podcast aí que vocês estão construindo. Vamos fazer a última pergunta, então. Já? Terminou? Já Certo? quase. Então, para Vamos- finalizar, Joia? um passarinho verde me contou que você é palmeirense. Claro. Como que está o teu coração depois do Palmeiras ter ganhado do São Paulo nesse clássico de 5-0? Rapaz, 30 anos já que eu torço Palmeiras. Pouquinho. É um tempo, hein? E isso é gostar do Palmeiras. Sim, é Toda como vida. se fosse um casamento, né? Na alegria e na tristeza, né? Então, Claro. 30 anos esse 30 ano. anos, mas nunca viu o Mundial. Dizem que Eita. ganhou lá atrás, né? Mas eu Eita. não concordo muito assim com o título em si. Foi um Mundial que o Palmeiras ganhou em 51. Mas não a era FIFA, chamado de Mundial. Realmente. Então a FIFA não reconhece, não é Mundial, né? Eu sou sincero em dizer, não tem porquê. Até porque sou jornalista, então tem que ser imparcial, né? Então eu penso assim que, sim, o Palmeiras é um grande time, conquistou um título a nível mundial, mas não é o Mundial da FIFA, então... Claro. Fazer uma pergunta dentro Claro. disso. Você é palmeirense por conta dos teus pais ou você se apaixonou pelo time quando era novo? Assim? Quando eu tinha 13 anos, então eu tô com 43, 30 anos, eu lembro, Tabata, que era uma final de Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vitória, tava lá meus tios e meu avô, enfim, assistindo o jogo no domingo, era o último jogo, né? Palmeiras e Vitória da Bahia. E o Palmeiras ganhou o jogo. Aí a torcida chorou, vibrou e tal, e fazia 20 anos praticamente que o Palmeiras não ganhava um Campeonato Brasileiro. 20 anos. E daí aquilo foi uma emoção. Aí imagina, não tinha internet, né? O rádio já existia, mas a TV, as pessoas chorando, se abraçando, os palmeirenses e tal. Daí eu olhando assim, sabe que é esse time que eu vou torcer. Eu tinha uma queda pro Inter. Eu tinha uma queda pro Inter, mas daí, né, quando eu vi o Palmeiras ser campeão, ali e tal, torcida vibrando, chorando, jogadores se abraçando, aí me tornei palmeirense. E não me arrependo. O sentimento te fez palmeirense. O sentimento me fez. Sentimento, como a gente realmente. falou no podcast, né, Isso agora. O olhar e o sentimento. Olha aí, ó. Nossa. Pessoas, né? Não foi um robô que eu vi lá, não tinha um robô comemorando lá, né? Eram pessoas, né? Aí ainda Então. não consegue te fazer torcer pro Palmeiras. Então. É isso aí. Agora, então, eu vou agradecer o espaço que a Unipar se deu pra gente, a sala aqui, e também agradecer ao nosso patrocinador, né, nesse primeiro podcast, que a gente teve um apoio Olha aí. nesse início, a Natureba, que a professora Eliana conseguiu essa ligação com a gente. Então, eu vou agradecer todos vocês que estão escutando, a Unipar e a Natureba aqui no podcast. Agora, a gente tem
você quer finalizar? Você quer falar o que para o nosso telespectador? Reflexão, uma coisa que você deixa no ar. Ó, eu vou deixar uma mensagem aí no ar para vocês que eu penso. Uma frase que leva para a vida, né? Eu acho que é uma frase, uma breve reflexão. Vivemos em tempos difíceis e o mais ponderado, a pessoa mais equilibrada, tem mais chance de sucesso. Então, quem tiver mais equilíbrio, mais ponderação, mais um temperamento mais leve, mais suave, seja na vida pessoal, profissional, sem dúvida essa pessoa vai fazer a diferença na sociedade. Infelizmente, já estamos terminando o nosso podcast com o nosso entrevistado, Darcy Almeida. Mas, queridos ouvintes, conto com o apoio de vocês agora. Seja o nosso colaborador, nos envie sugestões e ideias pelo nosso e-mail industrialweb.fb@gmail.com, para que assim possamos juntos compartilhar os nossos saberes e ampliar o nosso conhecimento. Certo? Então, um grande abraço, até o nosso próximo podcast Industrial Web. Valeu, até mais!